Vocês já estão a conseguir ver aqui a minha partilha do PowerPoint ponto foco ou não? Sim. Já conseguem ver? Ok. Muito bem. Então, vamos. Ainda em relação à aula, então, alguma dúvida, alguma questão que queiram levantar? Agora então vamos continuar. Portanto, nós temos estado a falar à volta temos a falar no primeiro dia muito à volta da postura correta de se fotografar, a forma de se abordar o nosso sujeito, valorizar o nosso sujeito, e uma das dificuldades que nós, já falámos variamente no primeiro dia, é exatamente o ponto de foco. Portanto, e vamos continuar a dar aqui um ponto de foco, depois passando então às 5 grandes variáveis que vão condicionar a nossa fotografia em modo manual. Ora bem, mas ainda em relação ao ponto de foco, nós temos que o foco é mesmo efetivamente muito importante, porque é importante que vocês percebam desde a primeira hora de que focado na fotografia só fica no sítio onde eu ponho o meu ponto de foco. Podem ter a certeza disso. Onde eu coloco o meu ponto de foco, onde eu foco é o único sítio que efetivamente as coisas ficam completamente focadas. Claro que vocês podem me dizer logo de antemão que mas eu tenho fotografias em que tudo aparentemente está tudo bonito, está tudo focado, está tudo impecável. Isto é outra coisa. Isto aí chama-se profundidade de campo, que é uma coisa que vamos usar daqui a dias. E eu seja em que aparentemente tudo está nítido, mas focado é sempre só naquele ponto. Isto é tão verdade que eu consigo normalmente, se eu tiver a fotografia a meu poder, no meu computador, eu ampliando a fotografia consigo perceber onde é que a fotografia foi focada. Ou se for focada com pontos de foco automáticos em que ficou por zonas e nós não temos nitidez nenhuma em nenhum sítio específico. Mas sempre que eu foco só com um ponto de foco, eu foco num determinado ponto e é só naquele ponto em que as coisas ficam mesmo efetivamente focadas e percebe-se perfeitamente a diferença. Isto é importante porque também é muitas das vezes a forma que eu tenho de mostrar ao meu observador onde é que eu pretendo que ele se concentre, o que é que era importante para mim na fotografia, ou seja, o ponto de foco onde eu vou focar vai definir, vai me ajudar a explicar ao meu observador o que é que eu pretendia com aquela fotografia, onde é que eu pretendia colocar o foco, e isto faz toda a diferença na fotografia. Ou seja, o foco irá permitir que o sujeito fique em destaque, condicionando o olhar do nosso observador. É uma forma de demonstrar exatamente ao meu observador o que é que eu pretendia com aquela fotografia. Há duas formas de focar e nós vamos praticar das duas formas. Há a focagem, a fazer a fotografia com foco manual, ou seja, desligando o autofocos das nossas objetivas, e isto serve e é importante sempre que eu estiver a fotografar com tripé. Sempre que eu estiver a fotografar com tripé, eu vou desligar o autofocus das minhas objetivas e vou fotografar pelo live view. O que é fotografar pelo live view? É fotografar pelo display traseiro da minha câmera, pelo nosso ecrã da nossa câmara fotográfica. E vou fazer tudo por aí. Quando eu passo para o live view, eu deixo de ver pelo visor de cima da minha câmera, ou seja, eu deixo de ver sempre que eu passo pelo live view, eu passo a fotografar por aqui. Reparem que aqui, se vocês conseguirem ver, se eu mexendo aqui, vocês conseguem ver. Portanto, eu estou a ver aqui uma imagem por aqui, estão a ver? A imagem por aqui. Sempre que eu passo para o live view, eu deixo de ver por aqui, se desliga-se. Ou seja, sempre que eu aciono o live view, isto aqui é quando eu estou a fotografar por aqui pelo meu visor e aparece-me aqui todos os nossos menus. Sempre que eu passo para o live view, isto aqui desliga-se e eu passo a fazer tudo por aqui, inclusivamente a fotografia. E vou-vos explicar como. Ora bem, temos então a fotografia manual, que é sempre que eu estiver a fotografar com o tripé, e temos o autofocus das nossas objetivas, que é feito, ou seja, sempre que eu tenho o autofocus da nossa objetiva ligada, e sempre que eu carrego no meu botão disparador,
o meu botão disparador, sempre que eu carrego, ele vai acionar o meu foco, vai fazer, vai tentar focar. E portanto, aí sim, é mesmo muito importante, não é só por isso, mas é uma das razões que as objetivas são muito mais importantes do que os corpos das nossas câmaras fotográficas. Eu sei que há uma tendência de que sempre quando nós queremos fazer um investimento fotográfico, acabamos por investir, tentamos logo escolher, a primeira coisa é escolher um bom corpo, um corpo que dê nas vistas, um corpo que seja bom, um corpo que à partida faça montes de coisas. Mas o que é mais importante na fotografia não são os corpos. O que é muito mais importante são as objetivas. A objetiva é sempre muito mais importante do que o corpo. O corpo de uma máquina, de uma câmara fotográfica, é sempre secundário em relação às objetivas, porque é através das objetivas que eu vou trazer a qualidade da luz e a definição para dentro da minha câmara, para dentro do meu sensor. Se eu tiver uma objetiva boa, ela vai fazer um foco muito melhor, muito mais preciso, vai falhar muito menos, tem muito mais definição e eu consigo resultados muitíssimo superiores do que tendo um corpo bom e uma objetiva má. Portanto, eu utilizo sempre só um ponto de focagem, ou seja, eu vou focar sempre num ponto específico só, sempre, e vou estar permanentemente a mudar o meu ponto de foco. O meu ponto de foco vai mudar permanentemente porque vai depender de cada composição e cada fotografia temos composições diferentes. Basta se estivermos a fazer fotografia de retrato, se eu estiver a olhar neste sentido, vocês vão pôr o ponto de foco neste olho, se eu estiver a olhar neste, vocês já vão ter que mudar o ponto de foco para aqui. E vão perceber que o foco é uma coisa que nós vamos estar permanentemente a mudar nas nossas câmaras fotográficas sempre que nós estamos a fazer fotografia. Eu só vou utilizar um conjunto de pontos de foco, uma aglutinação de pontos de foco, só quando estou a fotografar desporto ou vida selvagem. E sim, nós normalmente nas nossas câmaras fotográficas, nas mais simpáticas, temos a possibilidade de aglutinar 5 pontos e deslocar os 5 pontos para onde eu quero, como se fosse um só. Ou seja, é um conjunto de 5 em que, ou seja, o que é que ele vai fazer? Vai-me ampliar a minha mira fotográfica. E quando eu estou a fazer fotografia de desporto ou vida selvagem, eu tenho que estar a perseguir objetos normalmente em movimento, com um ponto de foco é sempre muito difícil acertar. Se eu conseguir aglutinar um conjunto de 5 pontos, eu tenho uma mira maior, uma mira que mais facilmente acerta no meu ponto, no meu objeto que está em movimento e eu consigo fazer o foco do movimento, do meu sujeito em movimento e fazer uma fotografia focada. José, eu peço desculpa, eu vou interromper. Eu tenho que sair, se calhar volto antes do final, está bem? Está bem, não está à vontade, Luís, não tem problema, está perfeitamente à vontade. De qualquer forma, logo à noite envia. Vocês já receberam a primeira gravação, não receberam? Já recebi. Devem ter recebido um e-mail, não é? Pronto, e depois logo à noite também mando o e-mail com a segunda e depois a parte que tu não assististe, tu vês na gravação, está bom? Está bem, mas talvez ainda consiga entrar novamente, está bem? Obrigado, até já, boa aula, obrigado, até já. Até já. Ora bem, então como é que vamos escolher os nossos pontos de foco? É muito fácil. Nós temos nas nossas câmaras fotográficas normalmente este botãozinho, que é este símbolo que vem muito no computador do ampliar. Normalmente na Canon está aqui do lado direito e quando eu carrego aqui neste botãozinho, normalmente aparece-me aqui, quando eu carrego neste botãozinho, normalmente aparece-me aqui os pontos de foco. Estão a ver aqui os pontos de foco todos, em que agora posso deslocar os meus... Isso aparece tanto aqui como aparece lá dentro. E agora eu posso deslocar o meu ponto de foco. Estão a ver o ponto de foco a deslocar-se de sítio? Conseguem ver Estão a ver? Raquel, estás a ver? Se calhar não, a imagem está pequena, mas... Peraí, já estou. Estás a ver agora? Estou. Estás a ver, Valentina, Catarina? O meu ponto de foco eu mudo de sítio para onde eu pretendo, para onde eu preciso, ok? Portanto, isto é trabalhar, focar só com um ponto de foco. E reparem que a escolha do meu ponto de foco é muito simples. Aquela minha câmera tem 60 e tal pontos de foco, esta aqui só tem, salvo erro, 11, 3, 6, 9, 10, 11. Portanto, não, só tem 9, portanto eu posso deslocar para qualquer um desses pontos. No caso da minha, que tem muito mais pontos, eu vou escolher para onde eu quiser.
Ora bem, quantas vezes nós pensamos que estamos a fazer uma fotografia focada e ela fica desfocada? São mesmo muitas as vezes, mas muitas vezes. Isso acontece muitas vezes porque o fotógrafo desconhece as opções automáticas de foco da nossa câmara fotográfica. E, portanto, vamos perceber que nós temos vários tipos de focagem. Para além de escolher o modo de foco, nós temos vários tipos de focagem. Umas servem para desporto, outras servem para fazer paisagem, enfim. No caso da Canon, nós temos um dos modos de focagens que nós temos é One Shot, ou no caso da Nikon é AFS. Raquel, tu tens uma Panasonic. Panasonic, que salvo o erro, na tua também é AF Single, ou AFC contínuo, tá ok? Exatamente. Catarina, qual é a câmera que tu tens? É uma Canon. Uma Canon, então pronto. Nós vamos ao nosso modo de focagem, que fica normalmente eu tenho um botão em que diz AF Drive. Aqui neste caso eu tenho aqui o meu que diz AF. Se carregar neste botão, ou então aqui na parte de trás, no caso da Canon é aqui em baixo, vocês devem estar a ver aqui AI Server. Eu estive a fazer desporto, por isso é que está aí AI Server. Nesse modo de focagem, se vocês entrarem no AF, vocês vão ver 3 tipos de focagem. Vão encontrar o One Shot ou AF Single, que serve para a Nikon e serve para a Panasonic, e este tipo de focagem é para todo o tipo de fotografia que eu faço sem tripé e coisas que estão paradas, pessoas, vida social, fotojornalismo, paisagem, sem tripé, ou seja, para qual é o tipo de fotografia. E o que é que acontece nesse one shot? Acontece que depois do sujeito estar focado, ou seja, eu foco no meu sujeito, ok? Carrego no meu botão disparador, tiro o dedo, volto a carregar e ele acende a luz verdinha, ou dá o apito a dizer que está focado. Depois de eu ter o meu sujeito focado, eu fico com o foco bloqueado. E se não folgar o dedo, eu até posso reajustar a minha composição, que ele mantém aquela distância de foco. E a fotografia só acontece sempre depois de estar focada, nunca acontece antes de estar focada. Ou seja, se não estiver supostamente focada, ela não dispara. Ou seja, no one shot, teoricamente, a câmara fotográfica só dispara se estiver focada, supostamente focada. E digo supostamente porque muitas das vezes a câmara assume que está focada e não está, correto? Portanto, o one shot ou AF single é fotografia uma a uma. Eu tenho que focar e depois de estar focado é que disparo. A segunda fotografia, por quando for acontecer, eu tenho que voltar a focar e só depois de estar focado é que ela efetivamente dispara. A câmara fotográfica, neste modo, só permite fazer a fotografia depois do sujeito estar supostamente focado. Portanto, eu não consigo fazer a fotografia se ela não focar. Por isso é que às vezes, especialmente quando estamos com pouca luz, quando estamos a fazer fotografia noturna, quando estamos a fazer fotografia numa zona, numa superfície onde não tem contraste nenhum, o que é que acontece? Muitas das vezes não conseguimos focar e a fotografia nunca acontece porque não conseguimos focar. Nessas situações temos que arranjar uma zona de contraste, uma zona de escuro para claro, uma zona de cores diferentes, onde haja uma separação para a câmara fotográfica conseguir fazer o seu foco. Depois temos o modo de focagem, ainda dentro do modo de focagem do one shot, eu devo usar sempre o ponto de foco o mais perto possível do meu ponto de interesse. Vamos pôr aqui, vamos supor, vocês estão a ver a mim e estão a ver as fotografias do lado do fundo, ok? Se vocês quiserem que aquela fotografia lá do fundo que está aqui do meu lado direito, do vosso lado esquerdo, que é que fique focada, vocês vão ter que escolher o ponto de foco o mais à vossa direita possível, o mais à minha esquerda possível, ou ao contrário, o mais à minha direita possível e o mais à vossa esquerda possível, de forma que o ponto de foco fique exatamente em cima da cara daquele senhor que está lá ao fundo, e não em cima de mim. Portanto, nós vamos sempre fazer a nossa composição e puxar o nosso ponto de foco exatamente para o sítio o mais próximo possível daquilo que nós queremos dar importância à fotografia.
Isto é extremamente importante. Por isso é que o ponto de foco vai ter que estar sempre, sempre, sempre a mudar. Portanto, eu devo usar sempre o ponto de foco o mais perto possível do meu ponto de interesse, do meu sujeito, mantendo já uma composição final. Quando isto não for possível, eu faço o foco com o ponto de foco o mais próximo possível e depois de focado, eu reajusto a minha composição sem aliviar a pressão sobre o meu botão disparador. Porque se aliviar a pressão, quando voltar a fazer pressão, ele volta a focar e já está ficando num sítio errado. Portanto, eu foco e posso depois reequacionar um bocadinho a minha composição de forma que mantenha o meu foco no sítio onde ele está. Isto é o modo de focagem em que eu mais uso. Eu fotografo praticamente sempre em one shot. Sempre. Quando é que eu não fotografo em one shot e passo para AI Server, ou no caso da Nikon e da Panasonic, no AF contínuo? Eu passo para o AI Server, no caso da Canon, o que está mais à direita possível. Portanto, na Canon eu tenho à esquerda o one shot e à direita o AI Server. E no meio tenho o automático, depois já vamos falar sobre ele. Mas pronto, quando é que eu passo para o AI Server? Eu vou usar este modo de focagem sempre que estou a fotografar qualquer tipo de desporto, vida selvagem, algo em forte movimento. Uma grande onda a arrebentar na encosta, uma criança a brincar, o meu cão a correr. Sempre que eu tenho uma coisa com ação muito forte que se está a deslocar, eu vou usar o meu foco contínuo. Isso o que é que quer dizer? Quer dizer que enquanto eu estiver a carregar no meu botão disparador, ele está sempre a focar, permanentemente a focar. E as coisas estão-se a movimentar e ele está permanentemente a focar no sítio onde eu estou a apontar o meu ponto de foco. Sempre que estou neste modo e enquanto eu estiver a pressionar o botão disparador, a câmara fotográfica irá tentar focar permanentemente num ponto onde o meu foco estiver posicionado. Funciona como uma inteligência artificial de foco, ou seja, está permanentemente a fazer reajustes, ok? E também vos posso garantir que conseguimos disparar sem estar focado. Portanto, enquanto que no one shot eu não consigo fazer fotografias sem estarem focadas, no AI Server, no foco contínuo, ele permite-me disparar sempre. Quer esteja focado, quer não esteja. Mas também está sempre fazendo reajustes entre cada disparo. Ora bem, neste modo, a câmara fotográfica consegue disparar sempre, mesmo que o nosso sujeito não esteja focado. Ela dispara sempre. Portanto, ou seja, se fizermos fotografias em rajada, pronto, temos muita fotografia em que depois uma delas poderão estar focadas e outras não. Depois temos no caso da Canon, que é o AI Focus, que fica exatamente ao meio, e no caso da Nikon e na Panasonic é o AF-A. É AF-A de automático. Ok? E isto é uma mistura das duas coisas. É uma mistura. Eu nunca uso este modo, para já. Eu nunca uso. Neste modo de foco, a câmara fotográfica varia automaticamente entre one shot e AI Server. É mais ou menos como lhe apetece, conforme o cara analisa o tipo de situação. Esta é uma configuração padrão do modo automático das nossas câmaras. Portanto, eu normalmente não utilizo, eu nunca uso este modo para fotografar. Eu acredito que, por exemplo, isso para fazer uma filmagem rápida possa dar muito jeito. Estou a fazer uma filmagem e perco muito, e estou perdendo a ação, e se estiver nesse modo até pode ajudar bastante a nossa vida. Mas eu normalmente não faço filmagens com a nossa câmara e quando faço também, faço normalmente com o tripé, é para serem filmagens a sério, porque as filmagens a mexer ficam horríveis, portanto a filmagem tem que ser com o tripé e normalmente faço com focagem manual, portanto são planos únicos. Ora bem, isto é no caso da Canon para nós percebermos onde é que está, aqui é que está o nosso modo de focagem, fica aqui exatamente neste cantinho e a gente pode... Nós temos nas nossas câmaras da Canon mais evoluídas, nós temos um botão que nos dá muito jeito, que é este Q9 que está aqui. Não sei se estão conseguindo ver aqui um Q9, um Q4, um Q4A. Sempre que carrego aqui, eu depois posso mudar para os menus que eu quiser e fazer os reajustes aqui, ok? Ora bem, no modo da Canon, quando eu entro no modo de focagem, reparem que eu tenho aqui o AI Server aqui à minha direita, que é para desporto, o One Shot aqui à minha esquerda, para fazer fotografia comum, todo o tipo de fotografia, e o AI Focus, que é uma mistura dos dois que eu nunca utilizo.
Ora bem, no caso da Nikon, reparem que eu tenho aqui, no caso da Nikon, tenho aqui este símbolo do IFA, é aqui que eu consigo mudar para o automático, para o single e para o contínuo. É exatamente aqui neste símbolozinho que eu consigo mudar. E reparem, também temos na Nikon, nas câmaras de entrada de gama, é assim que aparece IF-A automático, IF single, fotografia normal, IF com contínuo para desporto e MF, que é focagem manual. Pronto, isso era o nosso PowerPoint de ontem, que acabava aqui, e vamos passar para o de hoje. Ok, então tenho que agora... aqui uma pequena interrupçãozinha, mas já vamos dar continuidade. Ora bem, nós hoje vamos falar, efetivamente, vamos começar a falar sobre as 5 grandes variáveis da fotografia em modo manual. Eu vou só, vocês vão dar licença a ver se aqui, se o Alexandre por acaso deixou aqui algum recado, alguma coisa. Estou admirado de ele não ter dito nada, de não ter entrado. Aqui no WhatsApp também não tem. Aqui. Não temos aqui novidades, então vamos continuar. Muito bem. Ora bem, vamos então começar. Hoje vamos falar só sobre a velocidade de obturação, mas vou-vos enumerar aqui as variáveis que nós vamos trabalhar nos próximos dias, em que a velocidade de obturação é efetivamente demasiadamente importante, vamos falar largamente sobre ela. Depois temos a abertura do diafragma, que não é menos importante, e temos a sensibilidade do suporte. Posso-vos dizer já desde antemão, com essas 3 variáveis nós temos o triângulo da exposição, ou seja, o triângulo dourado da exposição. Com essas 3 variáveis nós estamos a dominar qualquer tipo de luz. Com essas 3 variáveis nós estamos a fotografar em modos manuais e controlando completamente a luz, todo o tipo de luz. Depois temos o equilíbrio de brancos, que é uma variável extremamente interessante, e principalmente em termos de estética, que é muito, muito interessante, e por fim temos a nossa distância focal. Mas ainda antes de falarmos sobre a velocidade de obturação, é importante perceber que nós temos um aparelho na nossa câmara fotográfica que é extremamente importante, que é, efetivamente, o nosso fotómetro. O que é que isso quer dizer, Valentino, o nosso fotómetro? O que é o nosso fotómetro? Se não me engano, é o prisma de entrada de luz, não é? Ok, o nosso fotómetro é um aparelho, efetivamente, um sensor, que vai nos dizer se nós temos luz suficiente ou não para fazer a fotografia à velocidade que nós pretendemos. Vai-nos medir a luz. Ou seja, quando digo que nós vamos fotografar em modos manuais, mas nós temos aparelhos que nos ajudam a fotografar em modos manuais. E o fotómetro, há uma coisa que nós vamos ter que pensar, vamos ter que raciocinar desde o princípio em separado. O nosso fotómetro é acionado também no nosso botão disparador. Ou seja, quando nós estamos a focar, acontece 2 coisas ao mesmo tempo. Sempre que eu carrego no meu botão disparador, a minha câmara, a minha objetiva começa logo a focar e aciona o nosso fotómetro. E o que é o fotómetro? O fotómetro é um medidor de luz que aparece-nos aqui. Reparem, o meu fotómetro é isso que está aqui atrás. Estão a ver aqui atrás 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Conseguem ver todos? Conseguiram? Conseguem ver? Isso é o nosso fotómetro. Eu sempre carrego no meu botão disparador, reparem, eu não queria fazer fotografia, mas sempre que carrego no meu botão disparador, ele acionou. Está a ver que ele agora está aqui e desaparece, ao fim de 4 segundos desaparece. Quando eu carrego, ele está aqui entre o menos 1 ou mais 1, mais 2, não é assim? Está aqui no mais, não é mais 1, mais 2, não é assim? Ou seja, já desligou, tem que carregar outra vez. Ou seja, sempre que eu carrego no meu botão disparador, a objetiva faz o foco e o fotómetro mede a luz. Nós vamos ter que nos habituar a pensar e a fazer isso em separado desde a primeira hora. Ainda antes de fotografar,
eu vou primeiro medir a luz. Ou seja, carrego no meu fotómetro, no meu botão disparador, aciono o fotómetro e vou medir a luz em cima do meu sujeito, em cima daquilo que é importante para mim. Aponto a câmara para ele e vou medir a luz. E vou levar o meu fotómetro a zero. Não sabemos ainda como, mas vou levar o meu fotómetro a zero, certo? E depois é que vou pensar na focagem, que é no mesmo sítio. É carregando na mesma, no meu botão disparador, que eu vou fazer a focagem. Mas nós vamos nos habituar, desde a primeira hora, a fazer isto em separado. Primeiro eu vou medir a luz e, por último, é que vou focar. Ok? E quando vou focar, já não olho mais para o fotómetro, porque basta mexer na focagem, a minha composição ser ligeiramente diferente, os valores já são outros do fotómetro. Mas eu já não ligo, porque eu já fiz a minha medição de luz. Por isso é que eu estou a fotografar em modo manual. Manual é, eu vou definir aquilo que eu pretendo. E depois vou focar. Ok? Eu vou tentar levar o meu fotómetro a zero quando faço a medição de luz. Mas quando vou focar, se fizer uma composição diferente, se me der valores diferentes, eu já não mexo mais na medição de luz. Porque eu já tinha feito a medição de luz. Portanto, então, o nosso fotómetro é um aparelho que, efetivamente, mede a intensidade da luz. Este aparelho pode ser exterior à câmara fotográfica ou interno dentro da nossa câmara fotográfica. Hoje as nossas câmaras todas fotográficas todas têm fotómetro interno. Antigamente não tinham. Nós tínhamos de ter um fotómetro externo. Mas ainda hoje, muito é usado nas fotografias de estúdio, o fotómetro externo. E ninguém liga ao fotómetro da câmara. Ou seja, tem um fotómetro externo para fazer fotografia de estúdio, dá muito jeito. E já vão perceber porquê. O fotómetro vai aferir se nós temos luz suficiente ou não para fazer uma fotografia à velocidade de obturação que pretendemos fotografar. Ou seja, então, teoricamente, eu vou definir uma determinada velocidade, que vocês ainda não sabem bem o que é, mas é o que eu vou fazer, definir uma determinada velocidade e depois, sim, ver se tem luz suficiente ou não para fazer a fotografia exatamente a esta velocidade que eu pretendo fazer. Ora bem, o fotómetro externo é muito mais preciso do que um fotómetro interno porque mede a luz incidente no sujeito a ser fotografado. Imaginemos que vocês estão-me a fotografar a mim, se eu colocar ao lado da minha cara o meu fotómetro externo, ele vai dar a luz que está a bater no meu rosto. É exatamente a luz correta. A luz que bate no meu rosto é a luz que vai ser fotografada, ok? E então, eu se pegar nesses dados e puser na minha câmara fotográfica, a medição de luz é muito mais correta. Quando eu estou a fazer a medição de luz com o meu fotómetro interno, o que é que acontece? Vocês estão a medir a luz que bate no meu rosto e que volta para trás. E quando ela volta para trás, parte desta luz perde-se. Por isso é que a medição não é tão fidedigna. Ok? Ou seja, a luz correta é aquela que bate efetivamente no meu rosto. Este é um fotómetro externo. É um aparelho que ainda custa 300 ou 400 euros, portanto, por isso é que ninguém os compra e também não é muito cómodo andarmos sempre lá a fazer a medição, principalmente em paisagem, na rua, não faz sentido. E os nossos fotómetros internos hoje são muito bons, têm efetivamente uma belíssima medição de luz. Ora bem, o fotómetro interno mede a luz refletida do sujeito através da nossa objetiva e, portanto, não é tão fidedigno. Isso é o nosso fotómetro, reparem, está aqui a 0, pode estar -1, -2, +1, -2. Sempre que eu tenho o meu fotómetro no sentido do negativo, quer dizer o quê? Está muito escuro. Que a fotografia poderá ficar muito escura, certo? Se eu tiver o meu fotómetro no sentido do direito, +2, por exemplo, seguramente que a minha fotografia poderá ficar clara demais, correto? Ou seja, eu sempre que for fazer uma sessão fotográfica, e quando eu digo fazer uma sessão fotográfica, por exemplo, nesta sala, se estou-me a fotografar assim, é uma sessão fotográfica. Mas se eu sair daqui e forem fotografar as fotografias do fundo, já é outra sessão fotográfica, porque a luz que está a bater lá ao fundo já é outra, certo? Então, sempre que eu for começar uma série de fotografias, eu vou começar por fazer uma fotografia com o meu fotómetro exatamente no 0. E isto quer dizer que isto será a fotografia ideal para a câmara fotográfica. Então, bem vos posso garantir desde já que raramente, mas muito raramente, a fotografia feita com o fotómetro a 0 é a fotografia ideal do fotógrafo. Raramente é correto.
Muitas das vezes temos que clarear, outras das vezes temos que escurecer. Vai depender muito daquilo que nós estamos a fotografar e o tipo de luz que está a bater no nosso sujeito. Portanto, então, e como é que eu sei que se eu faço a fotografia a zero e como é que eu sei se ela está correta ou não? É isso que eu vos vou ensinar depois, que é a análise do histograma, que a Raquel falou no primeiro dia, como sendo um dos calcanhares daquilo da fotografia, porque efetivamente não há nenhum, eu não consigo dizer, não há receitas, há indicadores do que é histogramas corretos para cada tipo de fotografia, mas não há garantias nenhumas, ou seja, é uma questão depois de nós percebermos como é que analisamos as fotografias. Mas pronto, nós depois vamos ter tempo para isso, não nos vamos preocupar ainda com isso. Então pronto, nós temos aqui um exemplo de um fotómetro em que esta é a luz ideal para a minha câmara fotográfica. Aqui, com -1, com -2, eu estou retirando luz, ou seja, a fotografia vai ficar para o escuro, com +1, com +2, a minha fotografia vai ficar, hipoteticamente, com excesso de luz. Aqui, agora, as nossas câmaras mais modernas agora já vão até ao -3 e ao +3, portanto, temos uma margem de manobra maior, ou seja, reparem que do 0 para o 1, isto quer dizer que eu tenho o dobro da luz. Do 1 para o 2, isso quer dizer que eu tenho novamente o dobro da luz, ou seja, 4 vezes mais luz do que no 0. Ok? Daqui do dobro, do 2 para o 3, eu tenho outra vez o dobro da luz. O dobro de 4 é 8, ou seja, quer dizer que aqui eu tenho 8 vezes mais luz do que aqui. É uma brutalidade. Claro que agora, quanto mais alargado for o nosso fotómetro, menos erros eu também dou. Porque eu sei exatamente que quando eu começar a entrar aqui, eu já sei que tenho pelo menos 8 vezes mais de luz do que se estiver a 0. E aqui é exatamente no sentido contrário, é exatamente no negativo. A Canon o fotómetro da Canon é exatamente assim. Curiosamente, os da Nikon é exatamente ao contrário. No lado direito é que fica o negativo e aqui é que fica positivo. Mas é curioso que a Nikon também pode mudar isso. Normalmente a Nikon consegue em software a gente inverter isso e colocar como todas as câmaras estão. As Canons, as Nikons, as Canons, as Sonys, as Panasonics, todas as outras marcas, o mais é sempre para o lado direito. A única que é ao contrário é a Nikon. Como é a única que é ao contrário, eles permitem em termos de software inverter isso. Isso é tão verdade que hoje em dia na Nikon normalmente já vem até invertido. Então eles já se deixaram de serem os únicos esquisitos, porque realmente está toda a gente igual, porque é que eles vão ser esquisitos. Ou seja, isto teoricamente no 0 é uma fotografia em que a exposição está perfeita para a câmara fotográfica. Isto quando eu estou no +10 quer dizer que eu tenho uma sobreexposição, tenho excesso de luz. Sempre que eu estou no -2 quer dizer que eu tenho uma subexposição, tenho uma imagem muito escura, tenho uma fotografia com falta de luz. Correto? Ora bem, então o que é isto da velocidade de obturação, Valentim? O que é que tu sabes sobre a velocidade de obturação? Para que é que serve a velocidade de obturação? Dependendo do tipo de fotografia, é preciso uma velocidade mais rápida para congelar o momento. Ok, então a velocidade de obturação vai servir para congelar ou não o movimento. Sim. Não é assim? A escolha adequada da velocidade de obturação vai servir para congelar ou não o movimento, para ter as fotografias fixas, congeladas ou não. Correto? Sim. Muito bem. Então, eu sei que isto é uma peça que está aqui dentro, a velocidade de obturação é uma peça, uma membrana que está entre a objetiva, entre o espelho e o sensor. Sempre que eu disparo, ela faz isso, abre-se, metade sobe, metade desce, e quando acaba a fotografia, fecha, tapa o sensor. Quando eu estou a fazer a fotografia, quando eu faço o clique, o que acontece? Quando eu faço clique, ele abre. E depois acaba o tempo, fecha quando acabou o tempo que eu dei de velocidade. O nosso fotómetro não consegue medir as velocidades todas, mas consegue muitas. O fotómetro da nossa câmara consegue medir a luz na velocidade mais lenta, no tempo de exposição mais longo, 30 segundos. Eu, se quiser fazer uma fotografia
se eu quiser levar 30 segundos a fazer a fotografia, o meu fotómetro ainda consegue me dizer se a luz que eu tenho no ambiente é a correta para fazer uma fotografia com 30 segundos. Ok? O meu fotómetro vai até aos 30 segundos. Ou seja, Valentino, quando é que é preciso fazer uma fotografia com 30 segundos? Uma longa exposição. Uma longa exposição. Quando é que tu fazes longas exposições? Quando tem rios ou cascatas. Ou Géneros. fotografias ou à noite. Sim. Uma fotografia espacial, uma fotografia à noite na paisagem, não tens luz, tu vais ter que se calhar ir até aos 30 segundos, correto? Sim. Para fazer a astrofotografia, queres apanhar a Via Láctea. A Via Láctea apanha-se normalmente entre os 10, 12 segundos até aos 25, 30, 35 segundos, depende da objetiva. Depois posso dar a fórmula para isso. Mas pronto, ou seja, então eu vou precisar de dar mais tempo de exposição para fazer a fotografia sempre que tenho menos luz. Sempre que tenho pouca luz. Então, isso quer dizer que a minha velocidade de obturação serve para congelar ou não o movimento, mas está dependente se tem luz ou não suficiente para fazer a fotografia. Porque sempre que eu precisar de aumentar a minha velocidade para o dobro, eu preciso sempre do dobro da luz. Vamos fazer contas. Estou a fazer com 30 segundos é o máximo de tempo, não é? 15 segundos é metade. Se é metade, é o dobro da velocidade, não é? 30 segundos é muito tempo. 15 segundos é o dobro da velocidade, é metade do tempo, não é? Ora bem, então, sempre que eu passar de uma fotografia de 30 segundos para 15 segundos, eu tenho que ter o dobro da luz. Porque senão a fotografia vai ficar escura. Certo? O nosso fotómetro consegue medir entre os 30 segundos, 15 segundos, 8 segundos, 4 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Estamos a falar em segundos. Se vocês me fizerem uma fotografia a mim durante 1 segundo, a mexer que mesmo mexo, que nunca paro sossegado, quando eu dar a formação estou sempre a mexer com as mãos, com o rosto, com a cabeça, nunca mexo. E porquê? Porque se eu não mexer, vocês vão adormecer. Pá, eu não quero que vocês adormeçam. Pá, ainda por cima, vocês estão dores contadores. Eu não sei se vocês estão me ouvindo a mim, estão ouvindo uma boa música para adormecer. Pá. Portanto, eu tenho que mexer muito para vocês estarem vivos, com expressão. E, portanto, se vocês me fizerem uma fotografia com 1 segundo, com 2 segundos, e eu a mexer, como mexo, como é que a fotografia vocês acham que ela vai ficar? Mexida. Arrastada. Sim. Tipo um fantasma, não é? Eu não vou ficar congelado. Vocês não vão ver bem a minha expressão, eu vou ficar assim tipo uma bola manchada, até podem perceber que sou eu, mas não conseguem perceber bem o que é que eu estou a fazer. O meu rosto, isso não serve, não é? Não é esse tipo de fotografia que nós fazemos, correto? Não é? Contudo, se vocês fizerem a fotografia com tripé, com 1 segundo, vocês vão na fotografia com tripé, a minha sala fica perfeita, o João Pataque nas suas fotografias ficam perfeitas e eu fico uma mancha aqui na frente, tipo como se fosse um fantasma. Estão a perceber? Bom, também pode ser uma boa forma de se provar que existem fantasmas, ok? Não, só se ri, não se riam. Eu já evito tudo. Eu estou há 10 anos a dar formação e nesses 10 anos eu acho que já aprendi muito mais com o que ensinei. Mas podem ter a certeza. E eu já ensinei muita gente a fotografar, hoje são excelentes fotógrafos, muitos foram para o IPF, outros para a ARC, outros para cursos de fotografia. Eu já ensinei muito, eu já iniciei muita gente na fotografia que hoje fotografa muitíssimo bem. Mas mesmo assim eu acho que tenho aprendido nestes 10 anos muito mais com o que ensinei. O outro dia estava numa formação aqui nas Flores, eu estava a falar sobre isso e mando sempre essa brincadeira da boca dos fantasmas e já era uma boa forma de provarmos. Se eu quiser provar é fácil. Eu tenho provas no meu telemóvel mas tens provas como? E então a moça mostrou-me uns vídeos, eu não sei, já não me lembro o nome. Não me lembro porque sou péssimo para decorar nomes. Já me basta decorar os números das fotografias, de todas as técnicas de fotografia. Mas então, são umas entidades luminosas que que se consegue filmar no escuro quando se está, ou se evoca uma meditação e não sei o que e tal. E com o telemóvel consegue-se filmar entidades luminosas, portanto, como se fossem uns pirilampos, umas coisas assim, a movimentarem-se, não sei o quê. E que esta moça que acredita nisso seriamente, eu
Eu não estou dizendo que não é verdade, nem estou desvalorizando a teoria. Até porque ela mostrou, e acho que há muitas dessas coisas no YouTube. E, portanto, isso para dizer que se consegue filmar, se consegue fotografar, dando tempo de exposição, coisas que nós não conseguimos ver, ok? Se são fantasmas ou não, se são entidades inteligentes ou não, ou se são algum efeito fotossintético da luz ou de outra coisa qualquer que a física quântica possa explicar, não sei. Agora que se consegue fotografar e filmar coisas em longas exposições que nós não conseguimos ver a olho nu, isso podem ter a certeza disso. Podem ao ponto de que, também, e agora falando muito a sério, sem ser a laia de brincadeira, quando nós estamos a fazer fotografia noturna, mas, por exemplo, 1 hora antes do sol nascer, ou até depois, 1 hora depois do sol se pôr, em que para nós é noite pura e dura, noite que nem breu, se nós fizermos uma fotografia de 30 segundos, de 1 minuto, ou de 2 ou 3 minutos, nós vamos ver cores que já existem na atmosfera, cores rosas, azuis, violetas lindíssimos, que nós ao nu nunca conseguimos ver, mas na luz acumulada durante 30 segundos, 1 minuto, nós conseguimos ver porque a luz já lá está. Nós é que vemos sempre em frações de segundos muito rápidas, não conseguimos ver luz acumulada, percebes, Valentino? Portanto, ou seja, é sempre possível fotografar e filmar coisas que nós não conseguimos ver a olho nu sempre que fazemos exposições mais longas. Mas pronto, a Catarina está a ficar completamente baratinada e completamente baralhada e diz, pô, mas o gajo está a falar aqui em fantasmas e coisas do outro mundo e não sei o quê, e fotografia que é boa de se ver, aquela que eu quero fazer dos meus amigos, das coisas que toda a gente vê, o gajo não me diz qual é a velocidade que a gente vai ter que fazer fotografia. Isto é que é terrível. Ou seja, então estamos a falar sempre então, em segundos e já percebemos que isso não é viável. Já só temos que fotografar, temos que fazer sempre com tripé e tudo o que se mexe não fica lá. Então, a maior parte das nossas fotografias vão ser feitas em frações de segundo. Meio segundo, 1/2. 1/4 de segundo, 1/4. 1/8 de segundo, 1/8. 1/15, 1/30, 1/60 de segundo. 1/60. Uma fração mesmo. Vocês que veem, onde é que se muda a velocidade? A velocidade, vocês podem ligar as vossas câmaras, ok? E colocar aqui no modo do M, tem que estar no M, para nós vermos isso, aqui tem que estar no M, ok? E depois nesta rodinha da frente, que está por cima do obturador, vocês vão mexer e vão ver que a velocidade aparece aqui atrás. É a primeira variável que aparece é a velocidade. É ou não é, Catarina? É, sim, senhor. E em que velocidade é que tu estás neste momento? 20. 1/20 ou 20? 1/20 ou 20? Mostra para mim, vira para mim. Vira a câmera. Estás em 20 segundos. Já vi, estás 20 segundos. 20 segundos é uma fotografia muito lenta, ok? Tu com 20 segundos nem fantasmas ficávamos, desaparecia todos, eram mesmo mortos e enterrados, ok? Portanto, tens de rodar para a direita, ok? E vais até 1 segundo. Já encontrei. Já encontraste? Estás em que velocidade? 1 segundo? 1/8. 1/8 e depois vais 1, 2, 3, 1/16. Correto? Sim. 1, 2, 3 para a direita, 1/30, não é? Pode ir, ok. Sim. Ok? 1, 2, 3 para a direita, 1/30, não é? Sim. Agora mais Sim. 1, 2, 3 para a direita novamente, 1/60, vê lá. 1/60, Ok, então estamos de acordo. Sempre que, Catarina, isso é igual em todas as câmaras, ok? Sempre que, Catarina, e rodar para a direita, 1, 2, 3, eu estou no dobro da velocidade. Eu estou a fazer uma fotografia muito mais rápida, menos tempo de exposição. Ok? Se tu agora fizeres 1, 2, 3 para a direita e tu vais ficar 1/125. Estavas no 60, não é? No 125. Sim. Ok? Estás outra vez no dobro. Ou seja, a parte de baixo da fração, quanto maior for a parte de baixo da fração, aquele número, 60, 125, 250, quanto maior for esse número, mais rápida é a fotografia, mais congela o movimento, ok? Mas também mais luz precisa, certo, Catarina? Precisa de muito mais luz. Sim. Então, vamos voltar atrás,
1, 2, 3 para a esquerda e tu estás no 1 sobre 60, correto? Sim. Estás, Catarina? Esta velocidade, 1 sobre 60, 1 sobre 60 que está aí, é sempre a velocidade mínima. Tu nunca podes baixar daí à mão. Ou seja, para fazer fotografias à mão, como tu estás com a tua câmera na mão, sem tripé, esta é a velocidade mínima para se fotografar sem tripé. Diz Valentino. Eu já consegui com manos. É verdade que mão. sim. É verdade. Dá, mas é mais difícil. Mas... Sim, Valentino, temos há exceções que nós vamos dar as exceções, não é hoje, é quando eu der a distância focal. Há exceções, mas vamos ter como referência um Super 60. Sim. Vou-te explicar, Valentino. Se eu estiver a mexer, e eu mexer como mexo e mexo muito, se tu me fotografares com abaixo de um Super 60, mesmo que estejas com o tripé, tudo fica bem, mas eu não vou ficar bem. Porque eu já me mexo muito, tá ok? Mas claro que se eu tiver aquela alma zen que tem a Raquel, ela consegue estar sossegadinha, tu já vais conseguir fazer fotografias a ela bem, com velocidades inferiores. Dentro do objetivo, quando dermos isso, não vamos entender a relação. Mas é muito bom que nós tenhamos desde o começo a noção de que fotografar abaixo de um Super 60 sem tripé, nós corremos riscos muito grandes, ou da fotografia não ser tudo ficar tremida, ou então o movimento ficar arrastado, que é o caso até a fotografia ficar bem, mas as minhas mãos, quando estão a mexer, não aparecerem, ficarem só um fantasma, estás a perceber? E o resto estar bem. Ou seja, captei o movimento do arrasto. E isso não é tremida, é captar o movimento do arrasto. Ok? Muito bem. Então, vamos ter como velocidade mínima para se fotografar sem tripé, pelo menos hoje até os próximos dias, de 1 sobre 60 avos de segundo, correto? Ou seja, Catarina, a fotografia de rua, a fotografia normal de pessoas, a fotografia de paisagem, a fotografia de animais, vai se desenvolver toda acima de 1 sobre 60 avos de segundo, certo? Para isso já precisamos de muita luz. Se tu, na tua casa, neste momento, quiseres fazer uma fotografia com 1 sobre 60, enquanto eu não te ensinar as outras variáveis, se calhar tu não vais conseguir levar o fotómetro a zero, porque vai ficar sempre escuro. Ou seja, tinhas que ir para a rua. Porque nós para fotografar precisamos sempre de luz. E então, como é que o fotómetro funciona? É muito fácil, Catarina. Tu vais colocar o 1 sobre 60 na tua câmara e depois vais clicar no botão disparador até meio e tu vais acionar o fotómetro e vais ver se ele vai para a direita ou para a esquerda ou para o centro. Importante, tirar a tampa do objetivo. Não sei se tu tiraste. Tiraste. Ok, não, eu não estava a ver, por isso é que... Okay, mas é porque às vezes a gente faz isso com a tampa e depois não funciona. Ok? Então, carrega lá no botão disparador. O cursor do nosso fotómetro está em que sítio? Menos 3. Menos 3. Então, se ele está no menos 3, se tu fizeres a fotografia, podes fazê-la, tu vais ver que a fotografia vai ficar toda preta, vai ficar muito escura. Faz a fotografia. A apontar para onde tu estavas a apontar, para o menos 3, agora já mudaste de sítio. Já pode estar mais claro, estás a perceber, hein? Está escuro, completamente escuro. Então pronto, então já valeu a pena o que tu me pagaste porque eu não estou a mentir, estou dizendo a verdade, não é? Pronto, eu não digo mentiras, quando falo dos fantasmas, eu não disse mentira nenhuma, não sei se eu disse isso não, porque eu não consegui, pá, certo? Mas há quem já tenha visto, a minha formanda vi, pá, e portanto eu acredito nela, não tenho razão nenhuma para não acreditar nela. Ora bem, então, sempre que eu preciso de aumentar a minha velocidade, para o dobro, eu vou dar 3 cliques para a direita e vou sempre precisar do dobro da luz. Então nós temos agora como referência os 30 segundos, que é a velocidade mais lenta, o tempo de exposição mais longo. Depois temos uma referência, como referência, o 1 sobre 60 avos de segundo, que é aquela velocidade mínima para se fotografar sem tripé. E depois nós damos 1, 2, 3 para a direita e estamos com 1 sobre 125 avos de segundo. Eu posso dizer que 90% das fotografias que se fazem de paisagem, fotografia de rua, pessoas relativamente sossegadas, é com esta velocidade de 1 sobre 125 avos de segundo. Certo? É a velocidade mais usada na fotografia. É tão usado. E quando digo 1 sobre 125, não tem que ser forçosamente 1 sobre 125. 1 sobre 100, 1 sobre 160, portanto, à volta do 1 sobre 125 avos de segundo. Correto? Valentino,
sempre que eu quiser fazer fotografia de desporto, vida selvagem, algo com muita ação para conseguir congelar, fazes ideia qual é a velocidade mínima adequada? Milésimo de segundo, se não me engano. 1 sobre 1000 aves de segundo. 1 sobre 1000. Ou seja, se eu quiser fazer desporto, congelar desporto, vida selvagem, uma grande onda a explodir, o cão aos saltos, o miúdo aos berros e calá-lo, que às vezes não é fácil calá-lo com a rabada, tem mesmo de ser com a cacetada na cabeça. 1 sobre 1000 aves de segundo. Ou seja, se eu estou, Catarina, com 1 sobre 125, e para passar para 1 sobre 1000 tenho que fazer 1, 2, 3, estou com 1 sobre 250. 1, 2, 3, estou com 1 sobre 500. E mais 1, 2, 3, estou com 1 sobre 1000. Certo? E quando estou com 1 sobre 1000, é a minha velocidade mínima adequada para fotografar desporto. Porque se eu puder fotografar com 1 sobre 2000 ou 1 sobre 4000, na boa, tenho é que ter luz suficiente. Posso-vos dizer que muitas das vezes não conseguimos fazer esse tipo de fotografia porque efetivamente não temos luz suficiente para fazer a fotografia, não temos luz no ambiente suficiente para fazer a fotografia com velocidades tão altas. Por isso é que provas de desporto que requerem muita ação normalmente são feitas durante o dia, com boa luz. Os campos de futebol dos jogos importantes têm uma brutalidade de luz, aquilo, uma imensidade de luz que aquilo fica quase como se fosse dia. Porquê? Para os fotógrafos poderem fotografar, porque os jogadores conseguem ver a bola, a gente põe a bola mais fluorescente e via-se a bola e eles borravam. E agora se ninguém dos estados é que basta só borrar, hoje é que passa uma bola e lá vem a bola até com ele, pronto. Por isso é que os jogos perderam a sua piada e as grandes equipas não conseguem ganhar porque eles andam todos a dar isto aos outros e eles descobrem. Enfim, não é bem por causa disso, eles precisam realmente da adrenalina do público. As pequenas equipas realmente, como estão habituadas a jogar com pouco público sempre, portanto acabam por não ter público, não estar nos estádios, não faz grande diferença. Ora bem, mas então vamos ver o que é que eu tenho aqui escrito sobre isso, que é para ver o que é que está-me faltando dizer. A velocidade de obturação, o tempo de exposição, é a medida de duração do tempo que o meu obturador da câmara fotográfica fica aberta, expondo o sensor à luz. É o tempo em que ele fica aberto e que a luz chega ao sensor. Ou seja, clac, clac. Isso foi o meu tempo de exposição, foi a minha velocidade. Clac, clac. Isso foi muito mais rápido, foi uma velocidade muito mais rápida, um tempo de exposição muito mais curto. Ok? Esqueci-me também de dizer, Catarina, há uma outra velocidade que é muito importante também termos como linha de referência, que é o 1 segundo. À volta do 1 segundo. Sempre que eu quero fazer as cascatas leitosas, como se fosse o véu de noiva, sempre que eu quero anular um bocadinho do movimento das ondas, sempre que eu quero registrar nas cascatas o leitoso, é muito à volta do 1 segundo. 1 segundo, meio segundo, 2 segundos, vai depender da quantidade de água, da altura da cascata, do caudal, da quantidade de luz que eu tenho no ambiente, se posso fazer com uma velocidade tão longa, tão baixa ou não. Portanto, isso vai depender muito dessas variáveis todas. Mas a velocidade para as coisas começarem a ficarem bonitas é à volta de 1 segundo, certo? Vamos ver depois exemplos de tudo isto e vocês vão ver que isto é bem mais fácil do que parece. Então, o tempo de exposição é normalmente dado na forma de fração, em que o x representa uma fração do tempo em segundos, ok? Meio segundo, 1 sobre 2 é meio segundo, é metade de 1 segundo, ok? 1/4 de segundo, 1/4 de segundo é como se abrisse uma laranja em 4 partes, e portanto vou fazer com um gume só, fico só com um gume, só com uma parte da laranja. Ou seja, a maior parte das fotografias vão ser feitas em frações de segundo e nós temos que ter a noção de que 1 sobre 60 é a velocidade mínima para fotografar sem tripé, 1 sobre 125 aves por segundo é a velocidade normalmente para quase todo tipo de fotografia, 1 sobre 1000 aves por segundo é a velocidade mínima para se fotografar desporto ou vida selvagem, e 1 segundo, à volta de 1 segundo, é a velocidade para se fazer os arrastos das cascatas. Ora bem, isto é como nós conseguimos ver as nossas velocidades.
Temos aqui o bold, que é uma outra coisa que eu já vos vou falar. Mas o nosso fotómetro, a Catarina consegue medir a luz desde os 30 segundos, 15, 8, 4, 2, até 1 sobre 8 milavos de segundo. Esta é a velocidade mais rápida. Eu posso garantir que 1 sobre 4 milhas já consigo parar um avião supersónico. Consigo por um avião supersónico congelado. Imagina o que é preciso para fazer com 1 sobre 8 milavos. Vais ver que eu já vi, por exemplo, se quiseres congelar um fantasma a sério, tem que ser uma coisa assim muito rápida, porque eles são muito rápidos a moverem-se. Vou-te mostrar depois. Mas isso é 8 milésima com o obturador mecânico, porque tem aquelas com o obturador eletrónico que chegam a chegar até 32 milésimos, se não me engano. As minhas câmaras são todas físicas ainda. A mais rápida que eu tenho é a 7D e a 5D, são as duas, e é físico, portanto é um obturador físico, é mecânico. Depois, isso é as mecânicas, efetivamente já existem câmaras mais rápidas, mas é com um obturador eletrónico. Pronto, mas ainda sou um fotógrafo de câmaras a sério, quer dizer, não, mas está bem observado, Valentino. Andas a ler os tutoriais, interessantes, tens razão, deve. Não, por acaso foi uma vez que eu vi uma fotografia, já não me lembro onde, e tinha o tempo, acho que era 12 milésimos de segundo, uma coisa assim. Já há umas coisas assim no género, mas neste momento ainda as nossas câmaras digitais, mas mecânicas, ainda vão com a velocidade mais alta, até 1 sobre 8 milavos de segundo. Parece que ainda não há mais rápido que isso, e já está assim há uns anos. Também acho que não é preciso muito mais do que isso. Mas pronto. O B então, ou o bold, é a Catarina. Sempre que eu preciso, sempre que eu não tenho luz suficiente para fazer uma fotografia com 30 segundos, se eu precisar de fazer uma fotografia com 1 minuto, com 2 minutos, com 10 minutos, eu então passo para o bold. A câmara fotográfica já não me diz se tem luz o suficiente ou não. E o que é que acontece? É que vou dizer quando começa a fotografia e depois no fim, faço as minhas contas, também desligo. Normalmente isso faz-se, não é com o dedo, porque isso provoca vibração na câmara e podemos ganhar também uma tendinite na ponta do dedo. Se estiver a fazer uma fotografia de 1 hora, carregando 1 hora no botão, está a cabo do dedo. Pá. Pronto, o Valentino vai dizer que se faz é com o telemóvel, porque ele já deve ter uma aplicação para o telemóvel lá para fazer isso. Minha tem aplicação, por acaso, eu consigo ligar. A tua não tem? Telemóvel. A tua consegue, não é? Já tens a aplicação, não é? A minha câmera também consegue, e eu também tenho um telemóvel que pode isso tudo, mas ainda prefiro essa coisa mecânicazinha, que é muito mais simples, não tenho que estar pensando se levar bateria suficiente ou não, e depois imagina, posso estar a namorar ou no Facebook, e depois tenho que desligar a fotografia, depois não sei se é de desligar a fotografia, se é de deixar de namorar o telemóvel, portanto, a gente tem que perceber que isso dá muito mais. Isto serve para, efetivamente, fazer longas exposições, acionar a fotografia e desligar a fotografia em modo bulb, e o tempo que vai estar exposto é o tempo exatamente que eu determinar. Catarina, para que é que serve isso? Por várias razões. Por exemplo, nós podemos querer, vamos para a Lagoa de Fogo e vamos querer fazer uma fotografia à meia-noite e colocar a Lagoa de Fogo à meia-noite como se fosse meio-dia, com a luz como se fosse meio-dia. Isto é perfeitamente pacífico de se fazer, muito fácil de se fazer. Enquanto que ao meio-dia, se eu for fazer lá uma fotografia ao meio-dia, vou fazer com uma fotografia com 1 sobre 125 e o resto dos settings ainda não sabemos, não vale a pena falar sobre eles, e faço a fotografia fica linda, bem bonita, com o sol lindíssimo, tudo bem exposto, vende-se tudo, e para fazer a mesma fotografia à meia-noite, eu vou ter que levar 1 hora a fazer a fotografia. E ao fim de 1 hora, eu ponho a Lagoa das Furnas tão clara como se fosse meio-dia. O céu azul, se tiver uma noite estrelada sem lua, o céu fica azul, lindíssimo. Eu vejo a lagoa, eu vejo tudo na lagoa, tudo. Qual é a diferença de uma fotografia feita à meia-noite e de uma fotografia feita ao meio-dia, Valentino? A quantidade de luz. A quantidade de luz. Pronto, isso é lógico. Por isso uma fiz num 125 e outra levei 1 hora a fazer. Mas em termos de aspecto, olhando para uma e para a outra, quais são as diferenças que tu achas que é entre uma fotografia ao meio-dia e uma fotografia à meia-noite? As cores. As cores ficam ligeiramente diferentes, sim. As sombras. Não há sombras numa fotografia à meia-noite. Enquanto que numa fotografia ao meio-dia eu tenho sombras, caráter e energia, à meia-noite não há sombras nenhumas, a luz vem de todos os lados, eu vejo tudo, mas não vejo sombras nenhumas. E também não vejo se há movimento, se alguma coisa se movimentou, ou se houve vento ou não, isso não aparece, não existe. Ou seja, fica muito mais zen numa fotografia à meia-noite
fica muito, de uma tranquilidade exagerada. É como se o gajo levasse uma grande pedrada e pronto, e fica lá. E numa fotografia ao meio-dia eu tenho caráter, tenho energia, tenho sombras, se tiver vento eu sinto, ou seja, tem realismo, ok? São dois conceitos completamente diferentes, mas uma coisa é certa, eu consigo tanto à meia-noite como ao meio-dia ter uma fotografia com uma exposição tão de dia como se fosse uma ou outra. É uma questão de tempo de exposição, tempo que leva a fazer a fotografia, velocidade de obturação, correto? Uhum. Ora bem, apesar de ser muito popular no meio fotográfico, o termo velocidade não é correto. Porque é o tempo de exposição do obturador. Só que nós, antigamente, nós não tínhamos espaço para pôr nas nossas câmaras analógicas, eu posso mostrar as minhas, tem ali, nós não tínhamos espaço para pôr a fração. Nós agora temos os displays, podemos pôr lá tudo escrito, até podemos pôr texto se quiser, temos lá a fração. Nós o que é que tínhamos? Tínhamos era só a parte de baixo da fração. Só tínhamos 125, 250, 500, 1000, não tínhamos a fração. Não havia espaço para pôr esses números. E então nós falámos de velocidade de 250, velocidades de 500, que era aquilo que nós víamos. Mas efetivamente não é velocidade, é tempo em que o obturador está exposto. Tempo em que o sensor está exposto, naquele caso era o tempo em que o filme estava exposto. Tempo em que o obturador estava aberto, percebes? É tempo, portanto é segundos, frações de segundos. Não é velocidade, não são quilómetros por segundo, ok? É tempo de exposição, ok? Tempo em que o meu sensor está exposto, tempo em que o meu obturador está aberto, ok? Perceberam a diferença? Uhum. Portanto, a velocidade do obturador é medida em segundos e na maior parte dos casos em frações de segundos. Quanto maior for o dominador, mais rápido será a velocidade de obturação. Quanto maior em valor absoluto for a parte de baixo da minha fração, este número em valor absoluto, quanto for maior, 250, 500, 1000, quanto maior ele for, mais rápida é a minha fotografia, menor é o tempo em que eu tenho o meu sensor exposto. Com uma velocidade de obturação rápida, conseguimos congelar movimentos bastante rápidos, enquanto que, ao contrário, uma velocidade lenta, as imagens podem ficar com um efeito de arrasto. Para tal, é necessário utilizar um tripé, ou seja, ficam com um efeito de arrasto, com um efeito tipo de um cometa, que a gente vê a cauda do cometa com um efeito de sombra, de arrastamento. Portanto, isto é-nos dado com as velocidades lentas. Portanto, isto é um obturador, isto é o sensor, como vocês estão a ver aqui, isto é o obturador das nossas câmaras, este é o obturador mesmo mecânico das câmaras analógicas, este é um obturador já digital, em que roda por si só, por si mesmo, portanto já não é abrir e fechar, portanto as câmaras agora já são assim. E pronto, agora temos aqui alguns esquemas para vocês perceberem, para terem referência, isto é mais para vocês se orientarem, porque a gente depois na prática não precisa disso, mas no começo pode dar jeito para nós percebermos efetivamente. Temos aqui, por exemplo, como referência o 1/60, que é aquela velocidade que nós não podemos baixar do centripé e que, reparem que, até podemos começar mais por cima, pronto, aqui 1/2000, reparem que uma ave em voo, ela fica completamente congelada. 1/1000, ainda consigo congelar uma ave em voo mas para uma pessoa a correr já não precisa ir até 1/2000, basta-me ir só no máximo até 1/1000, ok? E um ciclista também já consigo fotografá-los entre 1/500 e 1/1000, e assim sucessivamente vai baixando, e reparem que essa bolinha, esta luz aqui tão pequenina, quer dizer que a luz é muito forte, não é? Tem que ter muita luz, sempre que eu vou aumentando o meu sol, quer dizer que a luz vai enfraquecendo, portanto é uma luz mais tombada, e portanto, ou seja, eu com menos luz não consigo subir tanta velocidade, tenho que ir baixando a velocidade, porque sempre que eu passar de 1/60 para 125, eu preciso do dobro da luz, 125 para 250, assim sucessivamente. Mas pronto, estamos aqui, é bom para vocês ficarem com uma ideia, o tipo de arrasto que vai dando ao baixarmos a velocidade, e reparem que eu já consigo um panning que faz-se muito entre 1/10 e 1/30, é a velocidade certa para fazer os pannings, o panning é isso que está aqui, estão a ver, movimento, uma coisa, o carro está congelado, mas o fundo está arrastado. Isso é a técnica de panning. Para isso temos que acompanhar em paralelo o movimento do carro. O nosso movimento do corpo tem que acompanhar o movimento do carro para quando eu disparar
ele ficar congelado porque a câmara está em paralelo, mas o mesmo movimento da câmara arrasta o fundo e dá uma sensação de velocidade muito interessante quando nós não temos luz e se queremos dar sensação de velocidade, utilizamos a técnica do panning. O panning é acompanhar o movimento, disparar e continuar o movimento e o fundo é que fica arrastado, dá fotografias muito interessantes. Nós depois vamos praticar isso os que forem ao curso, às aulas práticas, que é um curso avançado já de fotografia, porque nós vamos praticar, entretanto, aqui online. E pronto, e reparem aqui, no caso das cascatas, a partir de um oitavo segundo já se consegue ter letoses. Na casa do meio segundo, as ondas já desaparecem, mas percebemos que ainda tem movimento. O fogo de artifício na casa dos 2 segundos. E depois temos a astrofotografia, que vai aqui mais ou menos até aos 10, 15, 20 segundos. E aqui depois dos 30 segundos nós temos então as longas exposições, que fica tudo arrastado. Mas isto aqui é a astrofotografia. Isto aqui é longas exposições. A astrofotografia é quando não há arrasto das estrelas, em que elas ficam todas congeladas, certo? Quando elas ficam assim arrastadas, é que sim, já são longas exposições. Correto, Valentim? Sim. Ora bem, então só para nós termos aqui uma ideia, se eu fotografar com 1/500, eu consigo congelar completamente o catavento. Baixei para uma velocidade de 1/30, eu percebo que ainda é um catavento, mas ele já está todo arrastado, correto? Se baixar para 1/10 de segundo, eu tenho uma mancha de cores e já não tenho catavento nenhum. Curiosamente, esta primeira fotografia aqui da direita até é bem mais interessante, porque tem um efeito de cores lindíssimo. Esta aqui até gosto muito, porque tem um efeito de cataventos e de movimento. Esta pode não estar vento nenhum, é certo? Mas pronto, estas contam muito mais história. Mas isso é como a velocidade de obturação é aquela velocidade que eu vou escolher ideal para contar a minha história. Ok? Esta aqui não me conta história nenhuma, congelou-me completamente. Mas eu não sei se está vento, se não. Ok? Reparem que aqui com 1/1000 eu tenho a água bastante congelada. Com 1/125 tudo está bem ainda, mas já tenho a água um bocadinho arrastada. Com 1/25 ela já está leitosa, mas com 1/15 ela já fica mesmo leitosa. E se fosse 1 segundo já era só uma mancha de água. Ok? Portanto, a velocidade de obturação vai ser escolhida para cada tipo de situação, para todo o tipo de congelamento que eu pretender. Reparem aqui neste carrinho, muitas das fotografias que nós fazemos são feitas em cima de uma secretária, portanto, e esta é um exemplo disso. Tem os livros ao fundo, um carrinho dá-se um toquezinho e com 1/750 tudo isto fica congelado. Com 1/250 o carrinho ainda está congelado, mas eu já não consigo ler bem as letras. Já não estão definidas, ok? Com 1/125 o carro já está um burrão, já não é um carro. É um carro ainda, percebo, mas já não consigo ler nada, não consigo... Com 1/30, ainda consigo identificar que é um carro. Mas não sei a marca, não sei se os pneus são brancos, são pretos, já perdi muita informação. Com 1/10 de segundo é nitidamente um fantasma de um carro. Ok? E com 0,7 segundos, a mancha amarela que lá está nem é um fantasma, mas eu não sei se é de um carro, se é de uma alma penada, se o diabo é que é, porque é mesmo só uma mancha que eu não... Ou seja, sempre que eu baixo a minha velocidade, eu começo a anular o movimento e só registro luz, cores e o movimento desaparece. Por isso é que nós temos muitas fotografias de Nova Iorque antes da pandemia, porque depois da pandemia até pode acontecer, mas antes da pandemia era impossível a nenhuma hora do dia da noite Nova Iorque não ter gente, tem sempre gente na rua. Mas vocês veem fotografias noturnas de Nova Iorque em que não há pessoas. E não há pessoas porque se eu fizer uma fotografia a uma cidade de Nova Iorque com 30 segundos, todas as pessoas que passarem na fotografia não ficam na fotografia, porque não estão o tempo suficiente paradas para eu a conseguir congelar. Só ficam os prédios que estão parados, só registra a luz. O movimento desaparece. Se eu quiser anular o movimento, eu vou baixar a minha velocidade, eu vou dar muito mais tempo de exposição. Quanto mais tempo de exposição eu der às minhas fotografias, mais eu anulo o movimento. Reparem, isto é uma turbina de um ar-condicionado, com 1/25 aves por segundo,
eu não consigo ver pá nenhuma, só consigo ver uma mancha rotativa brutal. Com 1 sobre 100 continua, já começa a haver aqui algum espacejamento, mas é minúsculo. Com 1 sobre 640 eu já consigo ver que tem pás, mas pás arrastadas, e só com 1 sobre 4 milavos de segundo é que eu coloco o ar-condicionado como se estivesse desligado, certo? Ou seja, eu preciso de muita velocidade, por vezes, para conseguir parar um movimento que está tão próximo, principalmente num caso tão... Quanto mais eu me afastar do meu sujeito, mais não preciso de tanta velocidade para conseguir parar. Reparem mais exemplos. Com um avião a jato, eu preciso de uma velocidade pelo menos de 1 sobre 2500 para parar um avião a jato. Um carro de Fórmula 1, eu preciso de 1 sobre 2500 aves de Fórmula 1, de 1200 aves de segundo. Um jet ski, eu já só preciso de 1 sobre 400, porque ele anda muito mais lento, não é? Um comboio, eu já só preciso de 1 sobre 250, ok? Uma pessoa a correr com 1 sobre 160 eu já a consigo congelar. E a chuva é muito à volta do sub 125, já consigo congelar a chuva, ok? E, portanto, isso é para nós termos uma ideia de que para cada tipo de ação, que tipo de velocidades é que nós iremos precisar. Estas fotografias ainda não são minhas, ainda é modelo, se quiser que já venha. Com 1 sobre 400 numa cascata eu consigo ter textura e parar um pouco o movimento das coisas. Com meio segundo, reparem que eu já consigo anulo completamente o movimento da água. Bom, agora sim, agora já são tudo fotografias minhas para nós darmos exemplos daquilo que eu falo. Estão aqui as variáveis todas que nós vamos aprender, mas neste momento nós só conhecemos esta aqui do fim, que é a velocidade de obturação. 1 sobre 1600 aves de segundo. Reparem que um carro de rally que vem a 100 e tal km a hora, não é nada do outro mundo. Eu disse a vocês, no primeiro dia, onde é que se foca as pessoas, onde é que se foca as flores. Neste caso, num carro de rally, eu vou pôr o meu foco na frente do carro. Porque nem me adianta pôr no vídeo, porque eu nunca vejo o que está lá dentro. Eu só consigo ver o que está lá dentro se eu conseguir disparar um flash. E se as coisas estiverem com um ambiente escuro. Mas é totalmente proibido a utilização de flash em provas de desporto e em concertos, mas totalmente proibido. Porque um flash numa prova de desporto pode fazer com que o atleta se despiste por ter ficado encandeado, por qualquer razão, pá. Portanto, nunca se utiliza. Então o meu foco está exatamente aqui, repara que isto está perfeitamente congelado e muitíssimo bem definido, e depois tenho o meu carro aqui para trás, já a perder o foco, como é lógico, e tenho aqui esta massa de pó fantástica, cheia de expressão. E reparem que vocês estão a ver aqui essas pedrinhas pequeninas que estão aqui, estão a ver esses pontos pretos? Uhum. São pedras, são pedras que parecem enormes porque... Mas não são porque eu estava aqui na estrada e não apanhei com elas. Portanto, esta velocidade de 1 sobre 1600 é o suficiente para congelar o carro, é o suficiente para congelar isto tudo, mas não é o suficiente para congelar essas pedrinhas que estão a ser cuspidas a uma velocidade incrível e, portanto, estarem muito rápidas, elas criam uma sombra atrás, um arrasto, como se fosse um cometa. Mas isso fica giro, porque a fotografia fica muito mais expressiva com estes calhaus todos a serem projetados, que não são calhaus, mas que parecem pedras grandes. Portanto, é uma fotografia com imensa energia, com imensa força, por isso é que eu dei imenso espaço aqui a essa parte de trás, porque acho que ela conta imensa a história deste carro. A mesma curva, em que aumentei já a minha velocidade para o sub 2000, é certo também o facto deste pneu estar no ar, não me faz a projeção das pedras, percebes? Não faz a projeção, e reparem que isto está mais congelado, mas não tem as pedras aqui porque o pneu está no ar e não está a cuspir as pedras, e é uma fotografia também que o foco está exatamente aqui no frente, está perfeita. Esta sim é com 1 sobre 3200 aves de segundo. Isto está com o dobro da primeira fotografia do primeiro carro de rally. Mas tinha que estar porque este carro está no ar, isto está completamente focado. As rodas, os pneus estão paradíssimas. Parece que o carro está em suspenso no ar. É um truque muito importante quando se está a fazer fotografia de desporto, Valentim, e tu provavelmente se calhar poderás vir a utilizar mais isso. Sempre que estamos a fazer fotografia de desporto, nós já estamos pré-focados num determinado sítio. Sim. Eu aqui já estava focado aqui na lomba, percebes? Começa a vir o carro de rally e começa a ficar na lomba. E quando o carro aparece é só apontar para ele, que é para o foco já está muito próximo dele e a afinação ser muito menor e corremos muito menos o risco das coisas falharem. Por exemplo, vem um surfista, o surfista vai entrar na onda e quando vejo a onda, começa-me a focar na onda e fica à espera a ver se o surfista aparece. Se ele aparecer é só puxar a câmera para ele,
porque o foco já está muito próximo dele e estas pré-focagens são fundamentais em desporto para nós não falharmos tanto. Claro, porque é que aqui consegui ter uma velocidade tão alta e aqui não consegui? Aqui não tinha sol e aqui abriu o sol. E esta fotografia foi tirada depois da outra. Mas aqui abriu o sol abriu, foi para o espetáculo da prova da Marques e, portanto, fizemos essa fotografia fantástica portanto, é assim. Mais uma fotografia com 1/3000 avos de segundo e reparem que é um surfista, portanto eu não precisava se calhar ter uma velocidade tão alta, tão forte. Não preciso para o surfista, mas preciso para a projeção da água. Esta água que está aqui a ser projetada está a uma velocidade tal que eu consigo ver esses pinguinhos aqui minúsculos, estão todos para aqui fora, porque todos eles estão congelados em virtude da velocidade tão alta. Eu consigo ver pingos, tenho pingos até aqui, aqui tenho mais um, eu consigo ver pingos em todo o lado, porque estão congelados, certo? Reparem que esta é uma belíssima fotografia também, mas com uma velocidade muito mais baixa e eu tenho muito menos respingos. Tenho uma massa muito mais empastelada, mais borrada, menos individualizada, não fica tão expressiva, ok? É diferente. 1/2000 avos de segundo, é um ciclista, mas ele está perfeitamente congelado. Se eu tenho luz, eu vou subir a velocidade para congelar completamente e isso fica perfeito. 1/1600 avos de segundo. Isto é daqueles aviões com 1 metro e tal de comprimento, são aqueles modelos que há muita gente tem a mania de ter isto e os brinquedos dos adultos. Os adultos, os homens são crianças até à morte, portanto, e depois têm que ter brinquedos para se entreterem. Pronto, eu sei que as mulheres têm os filhos, depois entretêm-se com os filhos, pronto, ficam a brincar às bonecas, não é? Pronto, e os homens vão brincar com os carrinhos, para a rua, com os amigos. Eu não tenho nada de sexista, portanto, isso é mesmo só brincar com vocês. Mas eu estava a fotografar esses aviões de modelo. Esta fotografia podia ter sido feita perfeitamente em cima de uma cartolina azul, até porque muitas das fotografias são feitas em cima de cartolinas, porque é muito mais fácil de fotografar. As fotografias são feitas em mesas de estúdio. Esta o que é que vocês acham? Acham que ela está em cima de uma cartolina ou o avião está mesmo no ar? Está mesmo no ar. Porque? Por causa Da Alice. Ora, muito bem. A Alice está arrastada, não está parada, ou seja, a velocidade foi o suficiente para congelar o modelo, para congelar a velocidade do modelo, mas não o suficiente para congelar a Alice do avião. Quantas vezes vocês tiram fotografias com o telemóvel nas viagens interilhas e depois fica lá as pás da avioneta assim aos solavancos, parece que o avião vai cair, ou seja, o telemóvel não dá velocidade suficiente para congelar e fica aquele arrastado. 1/500, uma velocidade muito abaixo do 1/1000, mas isso era de noite, uma prova no estádio do nosso estado de Ponta Delgada, entre o Benfica e o Santa Clara, e reparem que a velocidade foi suficiente para congelar o guarda-redes, ele está completamente congelado no ar, mas a bola não está, a bola está arrastada, ou seja, para congelar a bola, para ficar completamente congelada, tinha que estar com uma velocidade superior. Mas isto também não me incomoda, porque sei que foi golo, vê-se perfeitamente que foi golo, e por acaso era o Santa Clara que estava a marcar, mas pronto, foi um penalti. É fácil fotografar penaltis. 1/4000 avos de segundo. Até agora, Catarina, esta é a velocidade mais alta que eu estou a mostrar. E isto é uma ave só, que nem está em voo. Mas isso são garças reais, são aves migratórias que passam nos nossos Açores na primavera e no outono. São lindíssimas, têm por aí 1 metro e tal de altura e têm uma energia impressionante. Cada movimento que elas fazem é com montes de energia. E reparem que eu tenho este olho, se vocês virem bem, se chegarem assim à frente do computador, vocês vão ver que o olho está nítido, congeladíssimo. Está perfeitamente congelado. Eu posso dizer que fiz para aí numa hora 1200, 1300 fotografias dessa garça. E tenho 20 ou 30 fantásticas. O resto é tudo lixo. Okay? Porque isto requer muito disparo mesmo. E esta está lindíssima. 1/8000 avos de segundo, não é um avião a jato, mas foi preciso. E para quem conhece bem o tanque do Parque Terra Nostra, sabe que ele é tudo amarelo.
E a água que está a sair é toda amarela, amarela mesmo escura, amarela porque tem montes de ferro. Ok? Eu aqui Mas fiz o essa está exercício cristalina. de começar a fazer a fotografia com um sub 125, um sub 500, um sobre 1000, um sobre 2000, fazendo para os meus formandos verem, até chegar a 1 sobre 8000 aves. E reparem que 1 sobre 8000 aves, a água está completamente congelada, os pingos estão cristalinos, as formas que a água faz são lindíssimas e como está tão parado, que os óxidos de ferro tão parados não ficam arrastados, a cor ganha o seu ar translúcido, a água ganha o seu ar translúcido que tem sempre, percebes? O que dá a cor à água é o que lá está misturado. Como o que está misturado está congelado, está parado, está suspenso no ar, ou seja, ela ganhou a sua cor natural, percebem? Yeah. Foi por isso que eu precisei de utilizar o 1/8000 aves por segundo e deixe-se efeitos de bolha a sair aqui congelados lindíssimos. Claro que isso faz 30, 40, 50, 100 fotografias para se tirar uma fotografia gira, depois isso é uma questão de sorte. Tem que disparar muito e ter a sorte de dar um efeito giro, certo? Muito bem. O Super 320 vida selvagem é uma velocidade que não é adequada. Isto é um pato mandarino ou carolino que vinha a deslizar no Parque Terra Nostra, num dia de inverno, é sempre muito escuro, ele vinha a deslizar e estava lindíssimo. Enquanto ele vinha a deslizar suavemente, estava muito bem. Entretanto, deve ter apanhado uma pulga pelo caminho e deu-lhe vontade de se coçar e ele foi-se coçar, ok? E ele está arrastado, ou seja, a velocidade é que não é o suficiente para congelar o movimento da pata a coçar-se, ok? Gosto muito da fotografia para uma fotografia de autor, se fosse para uma revista da especialidade não serve, porque eu não consigo ver o que está aqui na anilha, ou seja, não tem essa definição que uma fotografia para a especialidade de aves requer. Mais uma fotografia que gosto muito, deste meu Santo Antoninho, ou Pisco, nunca sei bem o nome dele, com um sobre 800, ele estava aos saltinhos, e enquanto ele teve aos saltinhos, ele estava perfeito. Neste momento, eu tive a sorte, a felicidade, neste momento que ia fotografar, ele via esta abelha e decidi caçá-la. O movimento de rotação da cabeça dele para caçar a abelha está todo registado aqui, está todo registado, ou seja, é uma excelente fotografia porque eu sei a ação que vai decorrer. Para uma revista de especialidade também não funcionava porque a cabeça não está definida. Grandes ondas, grandes tempestades, é sempre com grandes velocidades. É como se fosse desporto. Sempre acima de 1 sobre 1000. Reparem que isto está completamente congelado. Vocês conseguem se aproximar, vocês veem vários brotões, vários todos borbulhões a sair da onda, uma energia, uma coisa incrível, uma explosão tremenda, com uma luz fantástica. Uma onda também gigantesca, com uma velocidade de metade da velocidade, ela é efetivamente gigante, ela está congelada, mas já está mais uma massa, não está tão individualizada quanto a anterior. Aqui a mesma coisa, 1 sobre 1600 aves por segundo, isto foi no dia em que o Porto de Ponta Delgada se partiu em 2016, salvo erro, ou 15, foi em dezembro, e reparem que isto eram explosões enormes de ondas, passavam muito por cima aqui do farol, e portanto ela está completamente congelada com a dimensão e com a sensação de fúria do mar dada aqui nesta fotografia. Aqui a mesma coisa, no mesmo dia, eram ondas gigantescas, e aqui um pardão a servir de termo de comparação. Aqui, ao contrário, um ribeirinho entre duas rochinhas e a congelei a água e dá este efeito de veludo acetinado da água e que dá efeitos giríssimos. Uma simples passagem entre duas pedras. Ora bem, isto é outro tipo de fotografia em que aqui não é a paisagem que se mexe, mas sim a câmara que se mexe. Uma velocidade baixa, à volta de 1 segundo, 1/3 de segundo, e eu faço com a câmara assim, aponto para as raízes, foco, começo a movimentar, disparo e continuo o meu movimento, percebe? E portanto, o meu movimento da câmara é que dá este efeito de Monet, este efeito impressionista, que dá para boas fotografias de fundo do Windows. Aqui não é mexer a câmera, é rodar o zoom, enquanto faço a fotografia rodo o zoom e a luz fica, isso não é Photoshop, isso é a luz, fica o efeito da luz a passar entre as árvores, faz lembrar uma implosão de luz. Olhem, temos aqui mais uma forma, isso não é um fantasma, isso é uma centena de fantasmas que estão a passar, isso é um bando de fantasmas que está a passar aqui no meio da mata. Portanto, vocês não acreditavam, já vê, ou então é mesmo, olha, queres ver que o nosso Senhor ressuscitou aqui, pá, e transformou-se em luz,
E, portanto, não é Photoshop, é só mesmo rodar o zoom e apanhar a luz certa e dá efeitos muito giros. Aqui é a mesma coisa para as copas das árvores. Portanto, rodar o zoom nas copas das árvores dá efeitos muito interessantes e dá fotografias giras. Isto sim, isso eu gosto de fazer. Essas outras anteriores foi só para exercício, portanto, que eu não, só para demonstrar o que é que se pode fazer em termos de criatividade com os zooms e com as velocidades. Mas isto sim, isso eu gosto muito. Isso é na cascata, no Cagarrão, fica na zona do Faial da Terra, acima do Faial da Terra, é acima do Salto do Cabrito. É um salto muito bonito. E pronto, eu estou aqui com 8 segundos e reparem que a cascata está bem leitosa e até a água que está aqui a deslizar está completamente já leitosa, já perdendo o relevo, perdendo a textura e dá fotografias muito zenas. Portanto, isso é uma excelente fotografia para se pôr na sala e para depois fazer meditação, por exemplo, para um ambiente muito zen, ou para um espaço zen, ou para um espaço em que as pessoas têm que acalmar, um consultor médico. Portanto, são fotografias boas para esse tipo de situação. Aqui é a mesma coisa, com 0,4 segundos, aqui no Salto do Cabrito, e não precisamos mostrar a cascata toda, podemos só mostrar bocadinhos. Aqui mais um pormenor numa ribeira leitosa. Aqui são mesmo entre pedras, portanto, isso é salvo erro no Salto do Cabrito, entre pedras, nem sempre temos que olhar só para a cascata, há tanta coisa que nós podemos fotografar intermédio e que fica muito giro. Aqui, pronto, é o Salto do Cabrito, pronto, se calhar a cascata mais fácil de acesso para fazer esse tipo de fotografias. E reparem que eu gosto muito do Leitoso. O Leitoso também já está aqui, a fotografia está com 1,3 segundo. Gosto muito dessa entrada de pedras. Perdão, peço desculpa. E é que estou a falar, mas é que estou a ficar com sono, eu não percebo. Se eu olhar para vocês não estão calados, pá, eu fico com sono para a fonte. Sou o único que falo para a fonte. Opa, estou desgraçado com vocês. Aqui mais um exemplo, 1 segundo. Reparem que a minha cascata bem leitosa. Aqui a água, como era verão, estava a circular muito devagar. Reparem que com 1 segundo aqui ainda tenho espelho, não está leitosa. Portanto, a água aqui está a circular muito devagarinho. Ficou perfeita. Tenho até aqui o espelho da cascata e ficou a fotografia muito engraçada. Aqui, com 1/4 segundo, isto é no caldeirão da Achada. Ribeira dos Caldeirões. Não percebi? Ribeira dos Caldeirões. Ribeira dos Caldeirões, exatamente. Em que aqui é mesmo um véu de noiva perfeito, porque ele espraia-se, para os lados e dá este efeito muito, muito bonito. Aqui mais uma fotografia com 1/6 segundo, no salto do prego, no Faial da Terra. E aqui, esta fotografia foi feita com 1/4 segundo. O que é que vocês sentem ao olhar para essa fotografia? Há muito vento. Vento, não é? Exatamente. Mas se vocês pegarem na folha e taparem a palhota, se pegarem numa folha e taparem a palhota, o que é que vocês veem? Veem só uma mancha de verde completamente tremida, não é? Uhum. Ok. Então, para dar essa sensação de vento, nós temos que ter sempre na nossa composição um elemento completamente parado, que aqui neste caso é a palhota. Ok? Ou seja, como eu fiz a fotografia com tripé, a palhota está completamente congelada. Como estava uma tempestade tremenda. Reparem que tudo isto está arrastado, porque o vento a abanar com as árvores, era uma tempestade dos diabos. Isto era verão, mas estava um vento, uma coisa estúpida, e portanto, e a sensação de movimento para ter, tem que ter sempre um elemento parado para ter a noção, senão pode ser só tremido. Reparem que isto aqui é fogo dentro de um bidão. Com 1/6 segundo o bidão está completamente congelado. Porquê? Porque eu estou com um tripé, as achas também estão, mas o fogo, as labaredas mexem-se, estão baralhadas, porque elas não estão quietas, certo? Uhum. Ou seja, se eu apresentasse uma fotografia só deste bocadinho, vocês podiam dizer que estava tremida porque eu não tinha nenhum elemento físico e fixo para dar a sensação de movimento. Aqui é a fotografia com o tempo de exposição mais longo que eu vos estou a mostrar, são 13 segundos, isso é a Gruta do Carvão, portanto lá dentro, com tripé e com 13 segundos, e ponho exatamente a ver como nós vemos a olho nu. Mas na câmara fotográfica preciso de 13 segundos para ver o que nós conseguimos ver em frações de segundo. Mas os nossos olhos têm o melhor fotómetro possível, portanto nós temos uma medição de luz fantástica. Pode-se agora são fotografias normais, comuns, correntes, em que com 1/160, aqui uma prova de pesca,
com um sub-160 aqui tenho os meus romeiros. Reparem que tudo está congelado, com exceção da ponta dos cheiros. Vocês conseguem sentir que as pontas dos cheiros estão arrastadas, tem algum movimento. Eu gosto muito disto da fotografia, ou seja, eu utilizo sempre muito uma velocidade que seja o suficiente para congelar o que é importante, mas o que é acessório fique com energia, fique com movimento, torna as fotografias muito mais dinâmicas, contam muito mais ação, muito mais história. Eu tenho esse fascínio. Há outros fotógrafos que só fotografam tudo parado, tudo zen, tudo muito congelado. Eu gosto deste desalinho da vida, eu gosto deste desalinho do dia a dia. Nada é perfeito na natureza e eu gosto muito deste desalinho que é como eu sinto a vida, como eu vejo as coisas. Aqui é a mesma coisa, reparem que um sub-120, os rostos estão congelados, o texto não está, os pés também não estão, os pés estão arrastados, vão ver aqui, mas isto fica giro, fica interessante para contar o movimento para a ação. Reparem que eu estou fotografado de baixo para cima, eu estou agachado no chão para dar este projetá-los contra o céu, para lhes dar importância, para eles ficarem enormes, certo? Mais uma fotografia que eu também gosto muito, com um sub-60, e reparem, a malha está mesmo aqui, depois o pau cair. Porquê é que eu não vejo a malha? Porque ela projetou esta terra, e a terra fez sombra, fez arrasto e tapou a malha, ok? Isto, claro, que é preciso de muita fotografia para se apanhar nessa situação. Enquanto os gajos estão a brincar, a gente faz 100, 200 fotografias e depois consegue ter a sorte de apanhar uma assim. Então, e quando digo 100, 200 fotografias é, sempre que ele lança a malha, a gente faz 6, 10 fotografias seguidas, já para conseguir apanhar uma situação destas. Aqui é a mesma coisa, reparem com um sub-50, uma velocidade abaixo daquelas que eu estou a dizer, tudo isto está perfeito, mas este senhor que está em movimento está ligeiramente arrastado. Aqui, isto é um espetáculo, um sub-50, os bailarinos, o palco está perfeito, eles estão bem, os bailarinos também estão, com exceção desta perna que está completamente arrastada, porque o movimento ficou registado, mas isso não me incomoda nada, até conta mais a história da ação, da música, da dança, do movimento. Está perfeito, tudo isto está perfeito, mas reparem que aqui nos pés eu sinto movimento, sinto energia, ou seja, aqui na mão, o braço, estão a ver que o braço está um bocadinho arrastado, o senhor está a fazer um movimento, e portanto isto conta a história, isto foi a inauguração das Portas do Mar, e portanto conta o movimento, a energia que se estava a viver naquele dia nas Portas do Mar. Aqui o sub-160, tudo isto está perfeito, com exceção dos pés, que nós sentimos que estão ligeiramente arrastados. Aqui o mesmo, o sub-60, está tudo perfeito, com exceção dos pés da menina, as rodas do carro, aqui as pernas do senhor, tem algum arrasto no que estava mais em movimento. É uma fotografia que eu gosto muito também, dos Picos da Europa, fotografada numa viagem, a primeira viagem que foi aos Picos da Europa com a Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, tinha pouca luz, fiz a fotografia aqui com um sub-50, o grupo está todo bem, menos o António Campos que se movimentou e ficou arrastado. Reparem que, claro que isso para o António Campos não serve, essa fotografia, mas eu gosto deste movimento que se vivia aqui entre nós e gosto muito desta fotografia exatamente por causa disso. Mais uma fotografia que também me agrada bastante, tirada no Tejo Internacional, estou deitado no chão para dar importância às cabras, com o sub-160 isso fica tudo perfeito, estava um céu lindíssimo, as cabras estão perfeitas, com exceção das patas. Reparem que esta pata não está fixa, não está congelada, está arrastada, mas as patas é uma coisa que não me interessa nada, portanto são pormenores, portanto, até dão informação à fotografia. Um sub-60 e como é que eu consigo ter esse pisco no ar, congelado? Valentim. Pode ter sido embalsamado, pode ser pendurado com um fio e eu apaguei o fio no Photoshop. Várias fotos no segundo, não? Várias fotos de seguida e uma fiquei bem. Mas não sei. Tu estás a querer inventar, pá, queres inventar. Não, Valentino, foi feito com um flash. O flash serve para congelar o movimento, ok? Agora tem que ser em sítios escuros e muito próximo, ok? Eu estava debaixo de umas árvores, no Parque Terra Nostra, estava muito escuro, e eu com o sub-60 e com o flash ele ficou completamente congelado, estás a ver? Estás a ver o flash aqui, a sombra, temos sombras aqui, o brilhozinho nos olhos, portanto é uma fotografia com flash, o flash serve para congelar. Aqui mais uma fotografia nos Picos da Europa com o sub-60, em que tudo está perfeito, com exceção da cauda da vaca, que entretanto mexeu-se, mas eu gosto dessa fotografia exatamente por causa disso, a vaca estava a sacudir e portanto fica muito mais interessante, tem muito movimento, tem mais energia. Aqui também um sub-125,
nos picos da Europa, isso está tudo perfeito. Reparem que o poncho está cheio de ar, está cheio de movimento, ou seja, não está congelado. Está muito interessante. 10 segundos. Isto é para provar a minha teoria de há pouco, Catarina. Isto é noite escuro, escuro. Faltava 1 hora e meia para o sol nascer. Reparem que em 10 segundos as nuvens se movimentaram e ficaram arrastadas. As nuvens estão arrastadas. O Forte São Brás está parado, está congelado, mas as nuvens estão arrastadas. E tem tons de violeta, lilazes, que já estão no ar e que nós não conseguimos ver a olho nu. Só conseguimos ver em luz acumulada, se nos levantarmos muito cedo, se formos malucos, sair de uma cama quente e ir para a rua apanhar frio para fazer uma fotografia durante a noite. Só gente maluca, mas há gente para tudo. Uns até vão pescar, outros vão caçar. Eu vou fazer fotografias às vezes, quando me apetece. 30 segundos, essa é a fotografia que eu vos dou com um tempo de exposição mais longo. Isto é noite cerrada, o sol já se pôs há mais de 1 hora. É chamada hora azul, em que tudo fica um azul lindíssimo. Na Lagoa das Furnas, reparem que estava completamente parado, nada mexia, tem um reflexo perfeito. Os carros que passaram aqui, não se vê os carros, só se vê a luz que eles deixaram e o seu reflexo na lagoa. Reparem que eu já tenho aqui algumas estrelas, provavelmente deve ser Júpiter, Saturno, já estão aqui as mais fortes, já aparecem no meio da noite. E uma fotografia com 30 segundos, eu fui buscar montes de informação, não a pus como de dia certo, porque era noite, eu também gosto de pôr as fotografias como noite, mas exatamente com esta informação fantástica. Esta é a Via Láctea, repare que isto é a Via Láctea na Lagoa do Fogo, em que estava aqui em encosta, as nuvens a descer a lagoa, havia aqui umas neblinas a descer a encosta e que estão aqui arrastadas, e apanhei a Via Láctea, uma fotografia na casa do 20 segundos, 15 segundos, depende do objetivo a que estava, não estou a ver agora qual delas é que é, mas depois posso ver. Mais uma fotografia com meio segundo, e reparem com retroiluminação, sempre que eu quiser mostrar fumo, chuva, eu tenho que ter luz por trás, não pode aparecer a luz, mas para mostrar o fumo, para mostrar a chuva, tem que haver uma fonte de luz a retroiluminar de forma a conseguir fazer esses efeitos interessantes como este. 5 segundos, uma fotografia com 5 segundos, de noite ainda, isso era de noite, estou com tripé, a lancha dos pilotos ia para fora e o paquete vinha para dentro. Isto só sei que está com tripé porque o horizonte está completamente congelado direitinho, porque tudo o resto aqui está-se a mexer. Esta aqui com 1/8 de segundo, o barco já vinha muito devagar e está como se estivesse parado, portanto, apesar de vir ainda em movimento, e isto ainda é noite, noite mesmo. É noite, que essa já foi tirada depois disso, e repara que ainda é noite, tem aqui a luz, o sol está a nascer, e portanto, e já estou com uma velocidade só de 1/60. Muito bem, isto, o modo de disparo eu não pus ainda aqui, vou ter que pôr amanhã, senão eu falava a vocês sobre o modo de disparo, mas como nós já passamos o tempo, e não é de bom tom fazer aulas muito longas, e vocês também já estão cansados, nós continuamos. Ok. Vamos esperar que venham todos, tá? Pronto, até amanhã, já sou. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Tchau.